Olá, boa noite. Hoje teve sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. 9 processos foram analisados pelos ministros. Repórter Carla Lucena acompanhou a sessão de hoje e traz os detalhes para a gente. Oi, Carla, boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. E na pauta de hoje, os processos que estavam previstos para serem julgados na sessão de ontem foram remanejados para hoje. E em um dos casos, o plenário decidiu que não cabe medida provisória para reduzir limites geográficos de áreas de preservação ambiental. Essa ação foi concluída com voto vista do ministro Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar na reportagem como foi o julgamento desta ação. O caso tem a ver com a medida provisória 558 de 2012, que fala sobre alteração nos limites geográficos dos parques nacionais da Amazônia, dos campos amazônicos e Mapinguari, localizado entre os estados do Amazonas e Rondônia, além das florestas nacionais de Itaitubaú, no Pará, entre outros. Nesta quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, em voto vista, seguiu a relatora, a ministra Carmen Lúcia, e considerou inconstitucional a medida provisória. A medida provisória, posteriormente convertida em lei, ela reduziu o patamar de proteção ambiental pela desafetação de grandes áreas em espaços territoriais protegidos, sem o respeito ao devido processo legislativo exigido pelo 225, inclusive audiências públicas, a análise do impacto ambiental. A supressão ou redução de uma unidade de conservação ambiental, como regra geral, não constituirá providência de urgência capaz de preencher os requisitos do artigo do caput, do artigo 62 da Constituição. E aí acrescentei, é possível, em tese e por exceção, que o Poder Executivo seja capaz de superar o ônus argumentativo da demonstração da urgência. Os ministros entenderam que não há como declarar a nulidade da medida questionada, já que a lei foi promulgada e no local está funcionando uma hidrelétrica. E os ministros começaram a julgar uma ação que questiona um dispositivo da lei que determina a competência da Justiça Militar para julgar crimes cometidos por integrantes das Forças Armadas, cometidos quando eles estiverem atuando em áreas de fronteira ou por determinação da Justiça Eleitoral. O relator dessa ação aqui no Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio, disse que não há inconstitucionalidade nessa norma. Vamos ver um trecho do voto do ministro Marco Aurélio. Cumpre a este tribunal definir-se a atuação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, na defesa civil, no patrulhamento de áreas de fronteira e, quando requisitadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, deve ser considerada atividade propriamente militar, para os fins do artigo 124 da Constituição Federal, consoante dispõe a norma atacada. Em seguida, o ministro Alexandre de Moraes votou e seguiu o relator. O ministro Edson Fachin divergiu e o julgamento foi suspenso após o pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Voltamos ao estúdio.